Bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui, mais um encontro de baralho, baralho Lenormand. Seja muito bem-vindo à minha casa nesse momento em que eu vou abrir aqui algumas cartas para trazer para vocês algum conteúdo divulgando o que eu trabalho em sala de aula, o que eu trabalho em classe com os alunos, uma classe virtual, uma aula que eu dou no Zoom e aonde os alunos podem perguntar, podem fazer questionamentos, trazer dúvidas e também sugestões e opiniões acerca daquele tema que nós estamos trabalhando. E aí eu vou abrir aqui um encontro com vocês para falar um pouquinho mais do baralho cigano, para falar que não é cigano, inclusive. Eu sempre que falo que é o baralho cigano, eu tenho que explicar que ele não é cigano. Ele também não foi criado por Madame Lenormand, que na verdade não era Madame, era Mademoiselle. Tudo isso está em outros vídeos aqui do meu canal, essas histórias todas. Eu convivo diariamente com o Lenormand, eu leio diariamente Lenormand para mim e faço atendimentos. Eu estudo diariamente Lenormand, eu tenho professores avançados, eu tenho cursos avançados, inclusive a partir da Espanha, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento e para que eu possa trazer aqui para vocês conteúdos relevantes do meu ponto de vista. Bom, eu quero tirar duas cartas para três perguntas diferentes, exemplificadas aqui, né, fictícias, que eu uso nas minhas aulas. Como eu já disse, na aula, os alunos eles podem interferir, eles podem perguntar, a aula é ao vivo, então o aluno pode perguntar, pode participar, pode dar uma ideia, pode compartilhar uma intuição. É muito interativo. A minha metodologia é o construtivismo. Eu construo conhecimento à medida que o grupo também vai adquirindo e trazendo, e nós vamos transbordando e cambiando todo esse crescimento. Nós vamos experimentando e compartilhando uns com os outros. É um processo muito bonito. Vamos lá. Nesse curso, eu tenho três situações que eu sempre trago para os alunos, que são as seguintes: uma pessoa que trabalha num escritório e quer uma promoção, trabalha numa firma, numa empresa e está aguardando uma promoção, já essa promoção não sai. E eu sempre, quando vou falar de trabalho, trago este exemplo. Outro exemplo é o casal que é um homem ou uma mulher que está separado e que a contraparte, a outra parte, não responde, não atende, sumiu, está dando um tempo, está indefinido. Então a gente também vê para essa área do relacionamento. E a outra área é uma pessoa que está com uma questão jurídica aguardando a resolução do juiz para a sua causa e ele tem então a advogada ali como uma relação que ele sempre está perguntando do processo, de como está andando e também da advogada. Então, com esses três exemplos fictícios de atendimento, a gente pode fazer a leitura de algumas cartas. E aqui eu vou fazer para vocês, então, esses três exemplos que eu dei aqui, eles são o quê? Eles são o contexto. O contexto. Quando a gente fala no nosso curso do contexto, nós estamos falando dessa narrativa que quem traz essa narrativa é o consulente ou a consulente. Traz uma narrativa, traz ali uma experiência própria, que é a narrativa dela que ela nos conta, e esse é o contexto da nossa consulta. E eu, como oraculista, eu como oráculo aqui também, eu vou então comunicar ao baralho que nós vamos tirar duas cartas. Agora presta atenção. Eu vou cortar este monte que eu estou embaralhando já há algum tempo em dois. Quando eu corto estes dois, eu vou ler a carta ou as cartas ocultas. Então eu tenho as nuvens à minha esquerda e os lírios à minha direita. Por uma questão didática, eu vou deixar separado aqui, ok? São as cartas ocultas do corte, ok? Agora eu vou tirar duas cartas de cima do monte, duas cartas de cima do monte
ajusto aqui na mesa e aqui nós ainda temos o fundo do deck, que é uma carta oculta, que eu já vou separar aqui, e nós temos uma carta de conselho que eu vou deixar para tirar depois, ao final da leitura, no desenvolvimento da leitura. Então vamos lá. Nós temos aqui o cavaleiro e a montanha. O cavaleiro e a montanha vai dizer para as três situações que estão chegando alguns obstáculos muito grandes nesta relação. Tanto a pessoa que está esperando uma promoção na empresa vai enfrentar grandes obstáculos agora, quanto a pessoa que está esperando a resolução com o advogado vai receber agora grandes obstáculos, vai ter grandes dificuldades, e também a pessoa que está esperando um retorno do seu crush, o gato ou a gata que sumiu e ninguém sabe, ninguém viu, e os obstáculos vão ficar ainda maiores para essas três pessoas. Vamos então agora analisar as cartas que saíram, as cartas ocultas do corte. As cartas que saíram foram as nuvens e o lírio, ou seja, quando a gente lê que as nuvens, que é a carta que está à esquerda, ela vai dar qualidade para o lírio, que é a carta que está à direita, o que que as nuvens estão falando sobre toda essa tranquilidade que poderia haver nas relações, nos três casos? Poderia esta carta trazer uma resolução pacífica, harmoniosa, mas as nuvens falam que há muitos pensamentos, julgamentos, há muita dificuldade de acalmar a mente para conseguir esta resolução pacífica. Esta pessoa está num nível de ansiedade absurdo e está bloqueando esta energia, que seria a tranquilidade, uma boa resolução, um bom encaminhamento da situação. E a carta do fundo do deck é o isolamento, o afastamento. É aquela carta que diz que é hora do nosso consulente procurar se acalmar, procurar se tranquilizar, procurar entrar dentro de si, estudar bem as situações e provavelmente, inclusive, buscar outras alternativas, né? Porque aqui a nossa querida torre, ela vai representar a estrutura e também talvez uma rigidez muito grande, né, do nosso consulente em relação às três situações que estão acontecendo. Para finalizar este jogo, então eu vou aqui no deck, eu embaralho mais uma vez, mas isso é o meu jeito de jogar, você pode tirar diretamente. Eu gosto de conversar. E ó, tá vendo que tem uma carta querendo sair? Eu considero esta carta como uma resposta que o baralho já está me dando antes que eu escolha a carta. Mas é o meu jeito de jogar. É assim que eu vejo a carta que pula do baralho. O que é que o chicote nos diz? Que o nosso consulente, ou a nossa consulente, talvez esteja sendo muito rigoroso, muito agressivo nas suas atitudes, e ele esteja usando o seu próprio poder, porque é uma pessoa que tem muito poder, é uma pessoa que tem estudos, é uma pessoa que tem experiência, qualidades para avançar, né? E essa pessoa, nosso consulente está agindo com muita agressividade, né? Está agindo com muita força, e está assustando as pessoas, está ameaçando as pessoas com esse seu jeito de ser um pouco mais agressivo, é o que a carta do chicote nos apresenta. Bom, essa é uma leitura rápida e fictícia, naturalmente, mas se você ficou até aqui, eu agradeço muito a sua companhia, eu fico muito honrado em ver que aos pouquinhos os nossos vídeos estão começando a ser entregues pelo YouTube. E sabe como você pode me ajudar a que os vídeos continuem sendo entregues? Se você gostou desse jeito de eu explicar na minha aula, deixa um joinha. Quando você curte o vídeo, o YouTube ele manda para mais 10 pessoas. E você também, se não está inscrito e quiser fortalecer o meu canal, nós estamos com poucos inscritos, mas estamos crescendo dia a dia, porque o trabalho e a missão nos pede essa dedicação. E você pode contribuir se inscrevendo no canal. Agora, meu amigo, minha amiga, se você deixar um comentário, você não sabe como eu fico feliz. Por quê?
Eu gosto de saber de onde você está vendo meus vídeos, em que cidade você está e também os seus pontos de vista. O que que você viu nessa leitura? Talvez você veja essas cartas de uma forma diferente. E eu gosto muito de saber esses diferentes pontos de vista. E quando você faz isso, o YouTube entende que existe uma comunicação acontecendo porque o vídeo tem alguma coisa relevante. Então, por tudo isso, eu agradeço e peço que você faça essas ações de curtir, comentar, se inscrever no canal e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!